o nosso convite. Então, Ah, bom dia a muito todos. obrigada, Kátia Reis, de ter aceitado o nosso convite. Ela está falando diretamente lá da UTI, o que é coerente aqui com o tema, e a gente vai esperar que ela não seja chamada antes de acabar de falar aqui com a gente. Obrigada, Kátia. Obrigada a vocês. A você, Érica. Bom dia a todos. Quero agradecer a Lacoste do Bebê, especialmente a Érica Parlato, pela oportunidade, de estar aqui apresentando um trabalho que é muito precioso para mim, que é o- os cuidados do bebê dentro da terapia intensiva pediátrica. Vou ver aqui se eu consigo respirar e organizar meus pensamentos aqui, porque a UTI está ali bombando. E espero também que a minha conexão não caia, porque não tem internet no hospital, então estou roteando aqui meu celular. Mas vai dar tudo certo. Bem, a, a minha apresentação vai ser sobre o espaço do bebê na UTI pediátrica. Por que que eu busquei apresentar esse tema? Porque numa UTI pediátrica, numa UTI pediátrica, ah, o bebê ele está junto com crianças de 28 dias até 15 anos de idade. E aí eu me pergunto, qual é o espaço do bebê no meio de idades tão variadas? Pode passar a próxima, por favor. Aqui eu botei um esclarecimento, porque na hora que eu falo de família, aqui, estou falando das mais variadas formas de família, né? De composições familiares. Mono, bi, parentais, pais separados. Então, entende-se família aqui como uma organização social em que podem ou não existir laços consanguíneos com seus membros vinculados por afetos e por ações de proteção e de cuidado. E quando eu falar pais, entendam, eu posso estar me referindo ao pai, à mãe, ou à avó, à tia, ou o cuidador que estiver junto, internado na UTI, junto com o bebê. A próxima. Então, essa foi uma foto que eu tirei antes de ontem. É, Na UTI, qual é o espaço do bebê? Vocês conseguem ver que tem um bebê nessa cama? Com dificuldade, mas sim. Pois é. Lá naquela aquela cabecinha ali no fundo é um bebezinho de 30 dias. E aqui é a mãe, né? Ela estava a essa distância, eu achei interessante, né? A manutenção dessa distância. Então, quando você vê um bebê nessa cama tão gigante, há que se pensar, qual é o espaço que o bebê tem nessa UTI quando ele é acolhido num espaço que não é o espaço adequado para abrigar o corpinho dele. Pode passar a próxima? A UTI pediátrica, as UTIs, os ambientes de UTI, é, é um local com equipe altamente especializada, tem equipamentos de alta tecnologia, então a gente recebe crianças graves. Só vai para a UTI uma criança que esteja em risco de morte, que precise de cuidados complexos e monitorização contínua. É um ambiente muito inóspito, com ruídos, alarmes, iluminação constante, não tem dia, não tem noite, e toda hora é, há a realização de muitos procedimentos dolorosos, invasivos, e tem uma movimentação contínua dos profissionais. É bem ruidoso, bem ruidoso. Então, vocês conseguem imaginar como é que um bebê dentro dessa UTI, que acabou de nascer, tem pouco mais de 30 dias, chega nessa UTI e é colocado naquela cama gigante. Então, é um ambiente estressante que pode afetar tanto o bebê quanto os seus pais.
e afeta também a equipe da UTI. Esse cenário, por vezes, dependendo se tiver 2, 3 internações ao mesmo tempo, é um cenário que pode ser caótico e muito assustador. E, como eu falei, nós temos crianças de idade de 28 dias até 15 anos de idade. A próxima, por favor. Então, quando eu penso no espaço que o bebê pode ter dentro da UTI, já se reflito que o espaço físico já não é adequado para um bebezinho. Aquela cama gigante já não é adequada. Então, que espaço mental tem da equipe para perceber que eu estou tratando aqui uma criança de 8 anos, e aí eu estou aqui com o bebê. Você trata de acordo com a gravidade, mas essa atenção voltada, que tem um bebê que demanda um outro tipo de cuidado, essa às vezes passa batido dentro da unidade. Não há tempo para se pensar nisso. E muitas vezes não há disponibilidade para se pensar nisso. Então, a rotina do trabalho na UTI, ela demanda foco e atenção em atividades urgentes. Tem que ventilar, medicar, funcionar, estabilizar, entubar, estubar, entre muitas outras coisas. Essas atividades dão o ritmo da UTI e elas são salvadoras de vida. E é preciso que todos estejamos preparados para atender às urgências. Mas existe um outro lado, que é o de pensar no espaço reservado ao acolhimento e cuidado do bebê no seu sofrimento corporal e psíquico. A equipe é treinada para atender urgências corporais, né? Mas quando se trata de cuidar do sofrimento psíquico do bebê, percebo que é uma grande lacuna de conhecimentos sobre como este pode se manifestar e também na forma de se lidar com ele. Nesse sentido, há uma grande solicitação da equipe dos cuidados da psicóloga quando algo não vai bem com o bebê ou com o seu cuidador. Então, se há uma demanda, aquele bebê que não está respondendo de jeito nenhum, inquieto, agitado, choroso, e a mãe lá desesperada, a mãe demandante, chama a psicóloga. Chama a psicóloga. Não é comigo, chama a psicóloga. Então, percebe-se que a disponibilidade para se envolver com essas questões, ela é restrita. A próxima, por favor. Mas, isso não quer dizer que a equipe não esteja preparada para a escuta desse sofrimento. A empatia, a solidariedade com o sofrimento dos pais, o acolhimento maternal da equipe, quando o bebê ou seu cuidador precisam de consolo e colo, são a marca registrada da UTI, dessa UTI. Aqui nessa UTI começou o processo de humanização das UTIs, foi uma das pioneiras no Brasil. A, vamos dizer, a fundadora, a mentora dessa UTI, a doutora Mércia Fernandes Lira, ela foi pioneira no processo de humanização, do cuidado humanizado, com a criança internada, e principalmente internada na UTI. Mas esse é um work in progress. E isso demanda dos profissionais uma constante atualização. Vale dizer que essa atualização dos profissionais, há sempre a preocupação nessa atualização do ponto de vista dos cuidados intensivos, mas a preocupação ou aulas, atualizações sobre esse outro lado, sobre o bebê, o que é cuidar de um bebê, inexiste, inexiste mesmo. Tá? Então, quando eu falo do bebê aqui, muitos ficam surpresos com o que esse bebê sabe, qual sabido esse bebê. Próximo. Aí a imunização, né, que rege que com a criança internada se deve proporcionar
condições para permanência em tempo integrado de um dos pais ou responsáveis, para atendê-lo em 24 horas por dia. O bebê sozinho não existe, né? Todos sabemos dessa frase, do Winnicott. Junto a ele sempre haverá um cuidador na UTI, e nessa UTI aqui, na maioria das vezes, são as mães que estão presentes, massivamente. É. Próximo. Então, foi pensando nesse espaço mental que eu vejo, né? E na diferença de você estar cuidando de uma criança grande e estar cuidando de um bebê, foi pensando nisso que eu pensei e eu comecei as minhas reflexões e pensei em fazer essa apresentação. Então, reconhecer que o bebê sofre, sente medo, angústia, tristeza, insônia, depressão, que sente desejo de viver ou até mesmo de morrer, em casos mais extremos, demanda uma mudança de visão do bebê como um ser passivo, formado de fora para dentro, para de um bebê como um verdadeiro ser humano. O bebê passa, então, passaria, passa nessa mudança de visão, de mudar o olhar, passa de objeto para ser tratado, cuidado, para você cuidar de um sujeito dotado de desejo e intencionalidade. O sofrimento, diz Érica Parlato, é a forma pela qual o sujeito constrói para si uma representação da experiência vivida como dor, um elaborado processo de análise e interpretação da experiência reconhecida como dolorosa. Passa, por favor. Ela demonstra em suas pesquisas, a clínica do bebê e livros, e nos seus livros, a importância de reconhecermos o bebê em sua singularidade. Reconhecer que ele é capaz de interpretar o que se passa no seu entorno e de manifestar em seu comportamento, no seu corpo, no jeito como ele vai se expressar, o que lhe causa alegria, prazer ou sofrimento. A clínica psicanalítica com o bebê como um campo de escuta do bebê nas suas produções linguageiras, multimodais, o reconhecimento do seu discurso através do seu corpo e dos seus movimentos, linguagens, do olhar, dos sons produzidos ainda não articulados na língua. Tudo isso, quando eu falo tudo isso, é tudo muito novo. Ninguém aqui nunca ouviu falar. E quando eu trago aqui, em destaque o nome da Érica Parlato, não é para puxar o saco da Érica, não. É reconhecer a importância que a Érica tem na disseminação desses saberes do bebê, em todo o canto do mundo, certo? E de trazer para si, no mesmo campo, de aglomerar as pessoas que pensam nesse bebê como bebê sujeito, o que é a proposta da Lacoste do bebê, né? De se pensar o bebê e reconhecer que ele é um sujeito. Próximo, por favor. Desde seus primeiros dias, o bebê é capaz de se envolver em trocas emocionais significativas com seus cuidadores. Ele é capaz, inclusive, de modificar a forma como ele deseja ser cuidado. Vale destacar os estudos sobre a intersubjetividade primária do bebê, do Daniel Stern e do Trevarten, que relatam das relações e interações do bebê como sujeito protagonista e narrador de sua própria história. É relevante, sim, o reconhecimento desse bebê como tendo uma mente com a vida psíquica própria, interagindo de sujeito para sujeito. Próximo. Levamos muitos séculos para aprender que os bebês sentem dor. O grande desafio agora é de reconhecer que ele tem uma vida psíquica. Ele pensa, sofre, interpreta o que se passa em seu entorno, reage ao seu modo às experiências vividas. O bebê sente, tem sofrimento psíquico.
Aqui eu cito como exemplo, ah, que na UTI, às vezes, nós nos deparamos, é muito comum, inclusive, com um bebê que se recusa a comer. Um bebê que é alimentado por sonda durante muito tempo, certo? Principalmente naquelas internações mais prolongadas, 15, 20 dias, são suficientes para modificar a apetência, o apetite do bebê por viver. Nas avaliações da fonoaudiologia, quando a gente examina esse bebê, está tudo normal. A nutricionista prepara cardápios apetitosos e nada do bebê comer. A terapeuta ocupacional se desdobra em cuidados lúcidos sem êxito. O médico revira esse bebê e nada, faz exames, nada justifica que esse bebê não queira comer. Tenta-se de tudo e o bebê segue sendo alimentado por sonda. Às vezes vai para casa com a sonda. E aí eu penso, quando eu me deparo com um bebê sendo alimentado por sonda, me pergunto, como é que ele se sente sendo alimentado por aquele leite fantasma invisível, boca, língua, estômago desconectados? Como será que isso vai se expressar futuramente? Que impacto vai ter no desenvolvimento desse bebê? Mas cada bebê terá a sua própria resposta a isso. E aqui vale ressaltar que eh, não é porque ele não come que ele vai ter problemas na fala, tudo vai depender do jeito como esse bebê vai reagir a isso e quais cuidados que ele vai ter, que vai proporcionar para que vai escutá-lo, ver o que está se passando com ele, para possibilitar que ele volte a comer. A realidade mais frequente na internação de um bebê na UTI é ele logo ser entubado. Com isso, nos primeiros dias, e a depender da gravidade do caso, ele vai ficar inerte no leito, só acordando às vezes, chorando após um procedimento doloroso ou por estar precisando de uma adequação da analgesia. O uso protocolar dessas drogas em bebês entubados e sob ventilação mecânica é uma prática adotada em UTIs mundialmente. Ela é protetora, porque percebeu-se que a gente deixou muito tempo o bebê entubado lá e se agitando, e aí aquela cânula, imagina um tubo dentro da sua garganta, machucando, mas ninguém dava analgésico. Aí, quando se reconheceu que o bebê sente dor e que ele precisava de uma analgesia, passou-se a, a, a ter um protocolo para protegê-lo. Então, mas aí tem outros problemas. No desmame dessas drogas, cada bebê reage diferentemente, nenhum reage igual, a depender de vários fatores, destacando entre esses as medidas não farmacológicas que favoreçam a reorganização física, mental, emocional e social do bebê. Mas cada bebê, na sua singularidade, vai pensar, interpretar, reagir, construir respostas e caminhos para o que ele está experimentando, como sofrimento ou gozo. Próximo. Então, aquele bebê está lá, entubado, sedado, ligado ao ventilador mecânico, catéter, monitor, sonda. Não é uma imagem bonita de se ver e é muito assustadora para os pais. Então, ele é mantido lá deitado naquela cama de adultos gigante que parece, né, grande demais para abrigar seu corpo tão pequeno. E aí, no seu lado, estão os pais, envoltos pelo medo, desamparo, angústia. Sabemos que isso tudo pode afetar o vínculo, o apego entre os pais. Daí a importância da construção de uma aliança terapêutica entre a equipe e o bebê e também com esses pais. Essa é uma tarefa muitas vezes difícil, porque não há disponibilidade para isso. Eu noto, observo que quem tem mais disponibilidade para isso é a enfermagem, que está lá nos cuidados, junto com a mãe, e que ela, eu diria que ela tem uma maior disponibilidade para isso. E cuidar de um bebê sempre provoca na gente
uma vontade, um instinto, sempre não, muitas vezes, de cuidar desse bebê. Esse trabalho se inicia ao se interessar pelo bebê como um todo, não somente na sua doença. Inicia na sua escuta, em conhecer seu comportamento, seu modo de lidar com pessoas e situações. O comportamento do bebê é sua linguagem e devemos aprender a escutar sua linguagem. Esse foi o mote da vida inteira do Brazelton, um pediatra que era apaixonado pelo bebê e pelos pais dos bebês. Próximo. Zegé, Miriam Zegé, relata que o sofrimento, no sentido analítico do termo, é um sofrimento de palavra, um sofrimento simbólico. E a necessidade de palavra é tão real que o próprio funcionamento, integridade e organização do corpo podem ser prejudicados. Devemos, portanto, fazer circular essa palavra, escutando-a, dando sentido ao que o bebê manifesta como expressão do seu mal-estar e sofrimento. E então, como é que a gente pode identificar e intervir no momento oportuno? Marie Cuvier descreve que devemos identificar no bebê o traço que o anima e que o torna único. Para isso, é imprescindível que haja um espaço de reconhecimento das suas produções e criações como manifestações legítimas desse bebê como sujeito. Um sujeito cheio de saberes que convoca pessoas e situações intencionalmente. Próximo. A internação de um bebê em UTI é por si só um acontecimento traumático e gerador de intenso sofrimento psíquico, tanto nele quanto nos seus pais e familiares, em toda a família. Observa-se no relato dos pais que eles percebem isso como uma perda do seu lugar, tanto como provedor de cuidados físicos quanto emocionais. O sofrimento psíquico sentido é de tal monta que leva esse pai, essa mãe familiar, a se sentir incapaz, impotente, ou até mesmo sem cuidar sem vontade de cuidar do filho. Outra coisa que é presente quase 100% das vezes é a culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eles se sentem muito culpados pelo filho estar na UTI. E não tem quem tire isso da cabeça deles. Quando eles chegam, normalmente, nos 2 primeiros dias, não querem tomar banho, não querem comer, como se isso. Eles se penitenciam, tentam se punir pelo fato de não terem sido capazes de evitar que a criança, que o bebê chegasse na UTI, fosse internado. Os pais, nesse sentimento de impotência, eles sentem que precisam da validação da equipe para retomarem seu papel de pai, de mãe. Eles falam: não sei o que fazer para ajudá-lo. Tenho medo dele se agitar e voltar para o tubo. Tenho medo dele morrer em minhas mãos. Então, eles ficam lá, que nem aquela mãe que eu tirei a foto, ficam lá no canto. Os primeiros dias, os pais ficam no canto. Eles deixam de ser pais, eles entregam, toma. E aí, essa volta é preciso uma atenção e um cuidado importante da equipe. Próximo. A entrada e permanência dos pais junto aos filhos durante a internação da UTI foi uma conquista que beneficiou a ambos em vários aspectos. A despeito desses benefícios, muitos estudos, eu fiz questão de botar esse trabalho de 1993, nós estamos em 2024, revelaram que os pais experimentavam grave estresse emocional e ansiedade durante o período de internação e também após a alta da UTI. Ver seu bebê internado, dependente de aparelhos para sobreviver e de outros cuidadores, pode provocar na mãe, nos pais, para se reconhecer como tal, e eles podem se sentir insignificantes e desnecessários. É difícil investir libidinalmente em um bebê que corre risco de morte ou de ter sequelas e cuja
sobrevivência é sustentada por drogas e dispositivos. Então, eles vivem de olhar o monitor. O monitor é o Deus Todo-Poderoso, o oráculo para os pais. Até mesmo o desvelo profissional pode ser entendido pelos pais como algo ameaçador ao seu lugar de principal cuidador do bebê. A relação com os profissionais da UTI muitas vezes é ambivalente. E é aí que entram a mãe difícil, né, que a equipe não sabe lidar, a mãe que demanda, que pergunta, que é questionadora. Então, há uma dificuldade da equipe de lidar. Próximo. Então, uma das formas fazendo parte do processo de humanização que se encontrou, foi criar um espaço de escuta desses pais, certo? A reunião dos pais, ela ocorre uma vez por semana, normalmente 1 hora, e é um espaço para escutar, acolher, cuidar do pai, da mãe, familiar do bebê na UTI. Geralmente tem um médico, um psicólogo, assistente social, enfermeira ou quem estiver disponível na hora pode ir. Todos podem participar. Nesse espaço, a escuta do cuidador do bebê, internado com ele, dentro de um espaço de holding, como um continente contido, onde a gente processa, ajuda, pensa junto, reflete, processa e dá essas informações que são percebidas para o bebê como, né, que está assustado e com medo, possibilita uma experiência emocional transformativa, onde ele pode ser escutado, acolhido e amparado nas suas demandas, questões, na sua vulnerabilidade. Reconhecer os pais como fundamentais na recuperação do bebê. O bebê é da mãe e do pai. Eu sempre falo que a gente está com a guarda compartilhada. Acolher os pais na UTI o mais precocemente possível, oferecendo informação, orientação, participação nos cuidados e decisões sobre o bebê. Incentivar o toque, a comunicação e a posição canguru. Apoiar a mãe em seus conflitos sem pressioná-la e sem banalizar a sua dor. Próximo. Estimular, né, que eles se permitam validar assim: olha, vocês são os pais, vocês conhecem. Então, e aí, utilizando dos conhecimentos que temos sobre as competências, as habilidades, como um bebê pode se mostrar, favorece a autoestima deles também. Há que se ter sempre o cuidado para não usar expressões que agravem a eventual culpa que eles sentem. Escutar os pais e promover um espaço de diálogo e comunicação capaz de oferecer orientações quanto às condições do seu filho, suas necessidades e intervenções oferecidas. Não se discute nessas reuniões o quadro do bebê, como ele está, tudo isso aí é feito junto pelo médico na beira do leito. Como se dá essa escuta do sofrimento do bebê? Observa-se que quando o bebê manifesta insistentemente seu desconforto, no choro inconsolável, por exemplo, termina que ele fica no limbo, onde a mãe, o pai, a equipe não sabe mais o que o seu choro quer dizer, não é? A equipe, por sua vez, busca medicar, tratar as formas de comportamento que seriam perturbadoras. Está ali perturbando, esse menino está chorando demais. Faz um push. Há geralmente uma tolerância e disponibilidade limitadas da equipe para escutar essas produções como expressões de que algo não vai bem com o bebê, e que ele precisa de ajuda para melhorar, para se organizar, para estabilizar. Próximo. As produções e manifestações desse bebê, frequentemente interpretado como distúrbios funcionais como expressão somática, devem e merecem ser vistos e escutados como seus sinais de apelo, os pedidos de ajuda de um sujeito em sofrimento. Na UTI, o comportamento desse bebê geralmente é avaliado, medido em escalas fechadas e pré-estabelecidas. E com isso, muitas vezes, se perde de vista a complexidade da sua constituição orgânica, psíquica e emocional. Na promoção de mudanças e melhoras na forma de olhar o bebê,
É necessário que se invista, então, na formação, na educação e sensibilização da equipe da UTI para esse bebê. Aprender a escutar e reconhecer as produções do bebê, contextualizando-as em relação ao seu momento e contexto. É, seu momento. Para concluir, é preciso uma vila para se criar uma criança, diz um velho ditado africano. E é nesse espírito que nos inspiramos, para que todos nós, profissionais que cuidamos do bebê, sejamos investidos dos conhecimentos acerca dos saberes, competências, habilidades, da singularidade do bebê, e aí, investido desse conhecimento, nós possamos tratá-lo com devido respeito e pleno reconhecimento da sua condição de sujeito. Reconhecendo também que, para que possamos cuidar da sua saúde de forma integral, devemos cuidar igualmente dos seus cuidadores amorosos, seus pais, sua família, seu entorno. O comprometimento da equipe multidisciplinar da UTI que seja feito ao desenvolvimento integral do bebê, e isso fará toda a diferença no seu tratamento e no futuro desse bebê. A formação de um vínculo afetivo e apego seguro com seus cuidadores amorosos, seus pais, familiares e todos o seu entorno, exerce um papel importante na vida do bebê, possibilitando a construção de uma base segura para o seu desenvolvimento integral. Só gostaria de acrescentar uma coisa que eu não falei, que é: diagnóstico não é destino. Quem me falou essa frase foi uma mãe aos prantos, uma mãe que era considerada difícil, uma mãe que, desde a gravidez, ela foi convidada por todos os profissionais, toda vez que ela ia fazer uma ecografia, que a criança quase não tinha cérebro, tinha malformações, física, e assim: "Por que você não faz um aborto? Por que você não faz um aborto?". E essa mãe só queria ser mãe daquela criança. Não importava que a criança nascesse, com paralisia cerebral, ela só queria ser mãe. Era uma mãe que tinha tido vários abortos ou natimortos. E aí, ela falou: "Diagnóstico não é destino, doutora. Ninguém sabe como é que essa criança vai sair daqui". E essa mãe, ela tirou esse bebê, saiu, era uma menina, saiu da UTI, a mãe criou um Instagram onde mostrava, eh, o a relação dela com esse bebê. O bebê ainda viveu uns 2 anos, mas era o bebê dessa mãe. A gente sempre fala que cada bebê que tem aqui é o amor de alguém, e isso tem que ser respeitado, não é? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada, Kátia. Um prazer te ouvir. Até mudou o ritmo aí na sua correria da UTI. A gente nem te apresentou direito, com medo que você pudesse ser chamada a qualquer hora, né? Mas acho que todo mundo aqui conhece a Kátia Reis. Ela é lá de Brasília, pediatra, psicanalista, morou 10 anos em Londres, fez formação na Tavistock, tem uma longa experiência aí com os bebês, né? Uma fã do Braselton, né, Kátia? E a gente tem o prazer de ter, né, a Kátia por aqui no Lacuse, lá no grupo de bebês do Instituto Langage. Então, faz tempo que a gente, né, tinha pedido para a Kátia falar do bebê na UTI, nessa nossa série que vai acabar em junho, né, que a gente fez de lugares do bebê, desde agosto do ano passado. E hoje a Kátia pôde, no meio do plantão, correndo parar e falar com a gente. Te agradeço imensamente, Kátia. Agora tem as pessoas já levantaram a mão, Gláucia Galvão está ali, quem quiser escrever, abrir o microfone.